YouTube tá me dizendo, YouTube. Me equivoquei aqui. Instagram tá me dizendo que estamos ao vivo. É isso, vamos aguardar agora as pessoas chegarem. Vamos ver como é que tá a conexão. Birds and Company entrou. Companhia Animal Clínica. Nick, seu bando. Carolzinha, amore! Oiê! Que delícia! Obrigada, amiga. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Que prazer ter vocês por aqui. Que delícia! E aí, estão animados para a nossa leitura coletiva? Primeira, Flávia Meira, boa noite. Seja bem-vinda. Primeira leitura coletiva do ano. Eu tô super animada. Deixa eu organizar aqui. Birds and Company. Oi, boa noite. Seja bem-vinda. Que ótimo. Bora para mais uma leitura. Vamos lá, Carolzinha. Nick e seu bando. Manda um beijo para Nick, para Pitico, para a turma toda, para o Leleco, para a sua turma adorável aí que a gente adora olhar eles aí na sua página. Gente, boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando, aguardar aí as pessoas irem chegando. Enquanto isso, eu vou falando por aqui. A gente finalizou o ano passado, né, com a leitura coletiva do livro Alex e Eu. Foi um projeto que eu fiquei muito feliz de fazer e gostei muito da companhia de todos por aqui, né, o pessoal que acompanhou. E a playlist está completa, salva lá no canal do YouTube. Quem quiser acompanhar, assistir, é um livro que vale super a pena comprar, sabe? Eu sou aqui estimuladora ao máximo de que as pessoas comprem livros, consumam livros, porque quando a gente lê um livro, a gente nunca mais sai a mesma pessoa depois de uma leitura, não é verdade? Quem tem essa experiência sabe bem como é. Então, eu gosto muito de estimular a leitura. Já li muito mais, hoje eu estou lendo menos pela correria. E, sinceramente, a internet também rouba um tempo nosso, né? A gente passa muito tempo, às vezes, no celular e poderia estar dedicando um pouco mais de tempo a alguma leitura, a algum livro interessante. Isso acontece comigo também. Mas é sempre bom a gente estar atento e observar isso, né? Essa questão. E controlando na medida do possível. Mas esse projeto veio justamente para a gente divulgar uns livros interessantes, que tem alguma coisa, né, alguma afinidade com o mundo das aves, né, com o meio ambiente, com os animais. E a gente começou pelo livro mais extraordinário, assim, que poderia atender a essas intenções, que é o livro Alex e Eu. E aí eu encontrei esse livro, que eu já, na verdade, eu já tinha. Marco, seja bem-vindo. Minha turminha de pena, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Puxem a cadeira, sentem-se e fiquem à vontade. Então, como eu estava dizendo, esse livro é um título que eu já tinha na minha estante. E aí eu fiquei, quando eu terminei a leitura, né, juntamente com vocês, de Alex e Eu, fiquei pensando, poxa, qual será o próximo título? Já tem alguns outros aí engatilhados, mas aí eu tive a ideia... Nossa, esse livro é tão lindo, tão fantástico, que eu acho que vale a pena fazer a leitura com o pessoal, apesar de ser literatura infantil, mas assim, tem um traço de verdade na história, nos personagens, surgiu de uma observação, né, de aves, que a jornalista fez na fazenda dela, e que depois essa fazenda, inclusive, se eu não me engano, se transformou numa reserva ambiental. E é isso que a gente vai começar agora. Esse projeto de leitura coletiva vai ser bem leve, vai ser rápido. Acredito que uns 3 encontros serão o suficiente, né? E agora em 2022 vamos continuar nosso projeto de leitura coletiva. Também estou super aberta, gente, e precisando também de sugestão de títulos. Então me mandem no direct sugestão de títulos. Quem tiver aí indicação de livro legal que tem alguma relação com o mundo das aves, com o meio ambiente, com animais, manda pra gente que a gente vai anotando, vai dando uma olhada e aí a gente vai marcando. Eu pretendo muito esse ano fazer a leitura coletiva mês sim e mês não. Ou seja, serão a princípio 6 leituras coletivas no ano.
Porque como eu estou pensando em fazer isso? Por exemplo, a gente vai ler agora esse. Aí a gente escolhe o título da próxima leitura. Aí dá um intervalo de um mês para que as pessoas adquiram o livro, né? Que é importante adquirir o livro. A gente está movimentando também o mercado de livros, né? Que é interessante, que muita livraria fechou, infelizmente, mas a gente vai estar ajudando essa parte de livros. Vai estar também motivando o escritor, né? A editora, enfim, é toda uma indústria cultural que vai ser beneficiada, né? Então, dá um mês para vocês também adquirirem os livros e o mês seguinte a gente faz. Então, mês sim, mês não, a gente fazer a nossa leitura coletiva. A princípio, a ideia é essa, mas assim, nada tão fechado que no decorrer do andamento, vai depender também do livro, né? Do tamanho do livro, enfim. A gente vai adaptando. Acho que é isso. Eu vou apresentar o livro. O livro é A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos. Já falei sobre ele bastante nos stories. Tem resenha lá no YouTube também, da jornalista Miriam Leitão, né? É uma jornalista bem conhecida da TV Globo. Ela cobre economia, mas para quem não conhece, ela é também uma ativista do meio ambiente, né? A editora Rocco, Pequenos Leitores, porque é literatura infantil. E tem as ilustrações de Rubens Matuque, que é um arquiteto. Então, eu vou começar a ler a nota da autora. Aliás, eu vou ler a orelha do livro, que fala um pouquinho sobre a autora e fala sobre o ilustrador, tá? Porque a ilustração desse livro faz a diferença. Então, vamos lá. Em diversas ocasiões, essa aqui é a orelha, tá, gente? Quem tiver aí o livro, coloca um livrinho aí para eu ter uma ideia, se vocês já adquiriram, né? Porque esse é um livro que a gente veio desde o ano passado divulgando. E é um livro lindo, gente, que vale a pena ter na estante, vale a pena dar de presente, sabe? É um presente maravilhoso para uma criança, para um adolescente. Eu acho, quer dizer, adolescente é meio, vai depender do adolescente, né? Mas assim, para todas as idades, eu considero. Vamos lá, então, sem maiores delongas, vamos para a nossa leitura. Ler agora sobre a autora, tá? Em diversas ocasiões, Miriam Leitão afirmou não saber viver sem o jornalismo, obedecendo a um destino predestinado, já que nasceu no 7 de abril, quando se comemora o Dia do Jornalista. Mas, por outro lado, a autora de Saga Brasileira, A Longa Luta de um Povo por Sua Moeda, que recebeu o Prêmio Jabuti 2012 de livro-reportagem, expandiu recentemente seu amor pela escrita, também pelo domínio ficcional, produzindo um romance adulto e uma série de livros infantis a serem publicados pela Rocco Jovens Leitores, que é a editora desse livro aqui. Dividindo-se com desenvoltura e igual competência pelo jornal, o rádio, a televisão e as novas mídias online, Miriam Leitão figura entre os 10 mais no ranking Jornalistas e Companhia, dos mais premiados jornalistas brasileiros de todos os tempos. Eu já comecei desembestadamente falando, mas deixa eu perguntar. A imagem acho que está ok. O som, vocês estão me ouvindo direitinho? Coquinho Caqui fez uma pergunta se Caju aceita carinho. Eu vou anotar essa perguntinha e vou responder nos stories, tá? Porque a gente aqui, esse espaço, nesse momento, está sendo para leitura coletiva, tá? Então, tá ouvindo ok, mas eu vou te responder, tá? Vou responder nos stories depois. Então, ok, o som ok, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o ilustrador do livro, tá? Que é Rubens Matuque. Formado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Rubens Matuque complementou sua formação artística com Aldemir Martins e Samson Flexor. A partir da década de 80, passou a trabalhar exclusivamente como artista plástico e ilustrador, sendo consagrado em ambos os campos. Realizou numerosas viagens pelo país, que deram origem a uma coleção de livros sobre os biomas brasileiros. Dando aplicação prática aos seus preceitos ecológicos, Rubens planta árvores em espaços e praças públicas, com mudas especialmente cultivadas por ele em seu ateliê. Ah, já me apaixonei, gente. É esse aqui, tá? O ilustrador do livro.
Agora, a gente vai ler, para quem está aí com o livro, a gente vai ler a nota da autora, que fica no final do livro, mas essa nota é muito importante para a gente já entrar no clima dessa leitura e entender um pouquinho mais a visão da leitora, da escritora, sobre a obra dela, tá? Então, vamos lá. Nota da autora. O lugar existe. É em Minas, perto do rio. Esses pássaros moram lá. É o refúgio para onde vou quando posso. Ouvindo os pássaros e vendo as árvores, descanso da trabalheira do jornalismo. Quando cheguei lá, eu quase nada sabia de árvores e pássaros. Fui aprendendo. Muitos desses fatos ocorreram diante dos nossos olhos, como o dia em que os passarinhos espantaram o gavião. Vimos o ninho balançante, o susto dos coleirinhos. Fomos nos apaixonando pelos pássaros. Meu marido, Sérgio, faz belas fotos como a da Saíra. Em um dia de canto mais lindo e bem orquestrado, tomamos a decisão de proteger tudo. Com a ajuda da minha irmã, cunhado e sobrinho, Ana, Elmar e Elmar Filho, começamos o trabalho de proteger o que existia. Criamos uma reserva particular do patrimônio natural, RPPN. Em uma RPPN, ninguém pode derrubar nada. Ai, gente, eu me arrepio. Que lindo. Foi legal, mas era preciso mais. Lucas e Luciene, da RPPN, Aves Gerais, ficaram dias na mata e contaram 156 espécies diferentes. Agora, estamos aumentando a mata e já plantamos 32 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. Pedimos ajuda aos protetores da mata e especialistas para fazer tudo certo. Renato Mornício, no comando, e os trabalhadores têm se esforçado para ampliar a área da floresta. Esse livro nasceu assim. Os passarinhos cantaram tão lindo certa manhã que resolvi escrever os fatos da Brejo Novo. Lucas e Luciene me deram aulas no meio da mata sobre pássaros. Misturei fantasia, conhecimento e eventos que vi. Li para Mariana, minha neta mais velha. Ela aprovou e disse, faltam os desenhos. E Rubens Matuque fez o que a gente queria, uma bela ilustração. Então vamos lá, né, gente? Tem umas fotinhos aqui, mas aí quando vocês adquirirem esse livro, que eu acho que vocês vão adquirir, porque a história é uma delícia, aí vocês olham. Então vamos lá, gente. A dedicatória do livro é para meus netos Mariana, Daniel, Manuela e Isabel, com amor. O capítulo 1, vamos começar o capítulo 1, que é o susto dos coleirinhos. Olha a ilustração, que delícia. Muito lindo, lindo, lindo. Então vamos lá, né? Capítulo 1, o susto dos coleirinhos. A chuva não parava, isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo, que havia nascido no ninho, bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer o ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Na verdade, era um arbusto. Arbustos não crescem muito. Aquele seria sempre mais ou menos pequeno. Foi lá que os coleirinhos acabaram fazendo o ninho. O filhote nasceu bem bonito, apesar da falta de penas. Isso é comum. Passarinho nasce pelado que nem gente. As poucas folhas do arbusto mal escondiam o precioso e os pais viviam assustados. Tudo piorou naquela manhã. Os coleirinhos saíram em busca de comida e quando voltaram, levaram o maior susto. Cadê o filhote? Procuraram. Só depois de muito tempo, ele foi encontrado no chão. Ele tinha caído do ninho. O que fazer? Ele vai morrer? Perguntou aflita a mãe coleirinha. Calma, todo passarinho tem que sair do ninho, disse o pai. Os pais são sempre mais relax, né? Certo, mas primeiro
Tem que aprender a voar. Ele é muito pequeno, nem tem penas. O sabiá laranjeira de perto observava tudo. Tudo. Cadê Jesus? Aqui. O sabiá era sábio, dava conselhos a todo mundo. Isso é para lembrar aos pais e a toda a passarada que tem acontecido muitos desastres aqui na fazenda Brejo Novo. É preciso cuidado, falou. Mas afinal, foi a ventania forte ou arte do pequeno que queria voar antes da hora? Perguntou a mãe. Ninguém sabia, nem o sabiá. Só sabiam que ele estava no chão, correndo risco. Se continuasse chovendo, afundaria na poça d'água. Se parasse de chover, algum animal grande poderia pegá-lo. A mãe coleirinha, debruçada na beirada do ninho, olhava inconsolável o filhote. Só comigo acontecem essas coisas. Meu único filho agora periga morrer. O filhote continuava no chão, ainda sem saber voar. Os pais não tinham ideia de como trazê-lo de volta ao ninho, e a chuva aumentava mais a poça. Ele vai se afogar? Se apavorava a coleirinha. Não sei, mas o sabiá sabe. Pergunte a ele, sugeriu o pai. O sabiá não tinha resposta e ainda deu uma bronca no casal. Por que vocês fizeram um ninho no lugar errado? Os pássaros mais velhos ocuparam os melhores pontos. Há poucas árvores nesse mundo. Sabia, sabiá? Respondeu o coleirinho. De repente, eles ouviram um barulho assim. Chilap, chilap, chilap. Meu Deus, e agora? Perguntou a coleirinha. Era barulho de gente pisando nas poças d'água, cada vez mais alto e mais perto. Chilap, chilap, chilap. A pessoa chegou e devagarzinho se aproximou da árvore. Abaixou-se e estendeu uma daquelas asas enormes que as pessoas têm, mas que não servem para voar. Abriu as garras que ficam nas pontas das asas e, creu, pegou o filhote. A mãe coleirinha desmaiou. O pai começou a gritar. O pequeno deles agora estava lá, nas garras da pessoa. Mas, ao contrário do que imaginavam, o filhote foi colocado delicadamente no ninho. Cadê, gente? Me empolgo. E aí eu me perco. Delicadamente no ninho. O coleirinho não sabia como agradecer. Começou então a cantar uma música muito bonita, mas a pessoa foi embora sem entender que aquele canto todo queria dizer obrigado. A saíra dourada, vizinha, que acompanhava todo o drama, deu também sua bronca. Olha aqui, acho que é a saíra dourada, né? Deu também sua bronca. Este ninho perto da janela é um perigo. Eu não achei lugar melhor, se defendeu a coleirinha. Qualquer morador que chegue à janela consegue ver seu filhote. Gente pega passarinho. Tem gente boa nessa vida. Olha essa que salvou o meu filhotinho. Que fofura, né? Uma em mil. Eu sou vítima e sei. Eles adoram trancar meus parentes em gaiolas, disse a saíra. Pessimismo seu, vizinha. Você ouviu a história do filho da lavadeira que fez ninho naquele bosque perto do lago? Não, o que aconteceu? Ele caiu do ninho também. A lavadeira era um passarinho branco de asas pretas que gostava de brincar perto da água. Por isso ganhou esse nome. Nossa, está virando moda a queda de filhotes aqui na mata, disse a saíra, já de saída. Espere um pouco, eu preciso acabar de te contar. O lavadeirinho caiu. Os pais estavam buscando comida e não viram. Ele estava numa árvore baixa, sozinho, em um lugar perigoso, quando, de repente, olhou para a frente e viu uma coisa enorme vindo em sua direção. Tomou um susto e caiu para trás. Felizmente, não era nada assustador. Era a pessoa que planta as flores. Sabe quem é? Sei sim, o beija-flor sempre faz elogios. Diz que as flores são bem docinhas. Pois ela pegou o lavandeirinho e, para que ele ficasse protegido, colocou o pequeno debaixo de uma moita, bem escondidinho. Os pais não encontraram mais, mas ali perto tinha muita comida. Ele foi comendo até conseguir voar.
Está todo forte por aí, cantando vantagem. Disse que saiu mais cedo de casa e conseguiu se virar. Nem todo mundo é bom. Olha lá, vem chegando gente da janela, avisou a alerta Saíra. Eram duas pessoas bem grandes. Elas ficaram encarando o filhotinho. Ai, que medo, disse a mãe coleirinha. As pessoas começaram a falar alto, apontando para o coleirinho. A mãe, em pânico, voou para chamar o marido. Enquanto isso, os gigantes continuavam lá, olhando bem de perto. Depois foram para dentro da casa. Parecia até que tinham desistido. Ufa! Pensou em voz alta a coleirinha. O casal já tinha retornado à árvore para defender o filhote. Mas aí as pessoas voltaram e apontaram uma coisa grande para o passarinho. A coisa fez um barulho e acendeu uma luz. Quando a luz brilhou, a coleirinha desmaiou de novo. De susto em susto, pobre mãe de passarinho. De verdade, verdadeira, não aconteceu nada. Seu filhote só ficou assustado e a pessoa maior falou: tirei uma boa foto, essa eu vou guardar. Que alívio! Aquele lugar era bom, as árvores eram lindas, tinha muitas flores e frutos bem gostosos, mas eram poucas, estavam ficando difícil. Toda hora um susto, isso tinha que mudar. Aí a gente agora vai para o capítulo 2. Olha que linda. As assustadoras aves grandes. Gente, olha a ilustração. Que coisa maravilhosa. Lindo demais. A gente vai para o capítulo 2 agora. As assustadoras aves grandes. A casa da fazenda era cercada de árvores. Algumas foram plantadas bem pertinho, outras um pouco mais longe. Mas a mata mesmo ficava mais adiante. Dava para ver olhando da casa. Assim que passava o lago, começava aquele conjunto bonito de árvores. Eram muitas, mas não eram suficientes, porque a árvore boa estava em falta na vizinhança. Tudo estava sendo derrubado. Na mata da fazenda havia até araucária, que tinha uns galhos retos com uns tufos nas pontas, bons para pendurar qualquer coisa, ainda mais ninho. O problema era que certas aves grandonas gostavam de fazer naqueles galhos suas paradas em voos mais longos, e elas eram muito perigosas, porque de vez em quando atacavam os ninhos das aves menores. Os passarinhos, então, passaram a construir ninhos perto da casa, em arbustos ou em árvores recém-nascidas. Foi o caso de uma dupla de cambacicas, aves apelidadas de cebinho. Um passarinho bem pequeno, pequenininho mesmo, de peito amarelo, asas mais escuras e cantador, que gostava de comer o doce da flor, tal e qual o beija-flor. Esse casal de cebinhos escolheu uma árvore florida próxima à janela da cozinha e ali construiu o ninho. Mas o galho era tão fraco que vergava ao menor movimento deles. As pessoas que sempre passavam por lá iam olhar o ninho balançante. Os cebinhos conversaram sobre o problema. Você não acha que foi uma péssima ideia fazer o ninho aqui nesse galho tão baixo e fino? Perguntou a futura mamãe cebinho ao marido. Vivendo e aprendendo, minha querida, vivendo e aprendendo. Este é o nosso primeiro ninho. Não tem jeito. Teremos que nos transferir para aquele galho mais no alto. É pra já, concordou a cebinho, e começou a levar para cima, matinho seco por matinho seco, a maior trabalheira. Viver perigosamente, essa era a realidade dos passarinhos daquele lugar. Ou estavam muito perto de gente curiosa, ou dos pássaros grandes que podiam atacar o ninho. A mata tinha de tudo, árvores grandes, floridas, outras cheias de frutos. Tinha ipês que davam flores amarelas, muricis gigantes, algumas canelas bem antigas e muitos cedros, todas árvores nobres. Tinha também embaúbas, suas folhas eram grandes, de cor verde prateada, e os troncos eram meio ocos. As formigas gostavam de morar lá dentro e beber um líquido docinho que tinha na base de suas folhas. As bromélias tinham umas folhas duras que nasciam do chão ou nos galhos das árvores. Formavam um copinho onde os pássaros encontravam muita água e comida. Havia muito jacatirão, que de vez em quando dava umas florzinhas brancas.
O mais legal era a frutinha roxa do jacatirão. Ela aparecia justamente no inverno, quando achar comida era mais difícil. Outra árvore bem visitada era o palmito, uma palmeira elegante. Passarinhos e aves grandes adoravam comer a fruta quase preta de seus cachos. As quaresmeiras eram um enfeite lindo. Uma vez por ano, elas davam flores roxas, colorindo tudo. Era uma mata tão cheia de árvores diferentes umas das outras que nem dava para contar, cada uma com uma função. Muitas aves moravam na mata, que era uma verdadeira floresta. Lá apareciam algumas espécies de gaviões. Eram bonitos e fortes. De vez em quando também passavam os tucanos. Cada um fazia um serviço para manter a mata, mas isso não mudava a opinião dos passarinhos pequenos, que queriam distância deles. Todo dia surgia uma história assustadora de que eles tinham atacado algum ninho. Não se sabia se era lenda ou verdade. Fazia pouco tempo que a fazenda Brejo Novo havia sido comprada por aqueles moradores. Os novos donos decidiram não derrubar as árvores. Pelo contrário, espalharam placas avisando as novas leis daquela terra. É proibido matar pássaros. É proibido caçar pássaros. É proibido derrubar árvores. É proibido pôr fogo na mata. As plaquinhas aqui, gente. Isso foi muito bom, pois dava aos pássaros tranquilidade para construir ninhos, casar e ter famílias. As andorinhas se sentiram donas do pedaço. Os bem-te-vis continuaram avisando que viam tudo. E porque viam tudo, viram quando o casal de sabiás escolheu as folhas abundantes do maracujau para fazer seu ninho e esconder os filhotes. Outro que não fosse o bem-te-vi não via a hora em que os sabiás sumiam. Parecia mágica. Enfiavam-se debaixo das folhas e lá no escondidinho alimentavam os filhotes. Todo mundo sabia onde era o ninho, mas ninguém conseguia ver a entrada. Um dia, o bem-te-vi fez uma loucura. Instalou seu ninho num lugar bem visível, perto do telhado da casa maior, de um jeito que qualquer gavião poderia enxergar de longe. Ele foi aconselhado a mudar de lá, mas insistiu. Estou cansado de me esconder e de ter medo. Quero enfrentar esse grandão de frente, bico a bico. O canário da terra decidiu ter a mesma atitude. Aproveitou um oco num galho e instalou seu ninho, onde também qualquer um podia ver. Embora não houvesse mais o risco de derrubada de árvores por ali, a situação continuava difícil. Os pássaros decidiram ampliar a mata, avançando lá para os lados onde os bois pastavam. Os passarinhos tinham um trabalhão danado para plantar novas árvores. Pegavam sementes e espalhavam nos pastos. Mas aí, quando a mudinha começava a crescer, os trabalhadores vinham roçar. Eles limpavam o pasto e deixavam o capim mais forte. Sem ver, derrubavam os pequenos pés de árvores que os passarinhos tinham replantado. Gente, desculpa, foi um alarme aqui. A mata precisava crescer, porque a população de pássaros estava aumentando. As árvores novas, plantadas com sacrifício, tinham que ser protegidas. Mas como, se eram capinadas logo que nasciam? Esse era o assunto mais discutido por lá. Como fazer para aumentar a mata? Isso está virando um grave problema econômico, disse o sabiá, enchendo de ar seu peito laranja. Problema habitacional. Não tem casa para todo mundo, corrigiu o bem-te-vi. Era, sem dúvida, um bom lugar para morar, todos concordavam. Mas são muitos os perigos dessa vida para um passarinho pequeno. Os tucanos chegavam sempre em grupo, lindos, com bicos cheios de cores e perigosos. Os bicos enormes eram ótimos para eles. Às vezes comiam frutos, coquinhos, sementes, além do pinhão da araucária. Mas, e se resolvessem atacar os passarinhos? O medo era esse. Para a sorte dos pequenos, os tucanos faziam um barulho esquisito e alto.
Creque, creque, creque. Não sei imitar um tucano, gente. Mas quem já ouviu sabe como é. É um barulho mais ou menos assim mesmo. E seus bicos, verde ou laranja, brilhavam ao sol. Era ouvir o creque, 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 ou ver aquele bico gigante e fugir. Os passarinhos estavam sempre atentos. Um dia, os tucanos foram vistos subindo enfileirados numa árvore que tinha um buraco no meio. O pica-pauzinho de testa pintada que morava lá passou o maior sufoco para esconder seus ovos. Conseguiu. Os grandões foram embora procurar frutos. A maior vantagem dos tucanos era que, com seus bicos imensos, conseguiam pegar as sementes maiores e espalhar todas por aí. Eram grandes plantadores de árvores. Gostavam muito de plantar palmeira. Pegavam a semente grande da árvore e deixavam cair em outro canto. Isso ajudava a aumentar a floresta. Foi aí, enquanto todo mundo estava bem conversando sobre os problemas da vizinhança, que a passarinhada ouviu um barulho conhecido. A maioria não quis nem ver e foi voando para casa. Era ele, o gavião. Aliás, um casal de gaviões que se aproximava. Capítulo 3. A união dos passarinhos. Gente, eu vou ler... Vai dar tempo de ler um pouquinho do capítulo 3. Ah, dá, é pequeno. A gente lê o 3 e para. Então, vamos lá. Olha a ilustração, como é bem feita. Aí, os gaviões, ó, gente. Os gaviões chegando. Os gaviões chegando no pedaço. Capítulo 3. A união dos passarinhos. A dupla de gaviões foi chegando sorrateira ao pomar, perto do lugar onde muitos passarinhos tinham feito ninho naquela temporada. Primeiro, apareceram no topo das árvores mais altas e distantes. Depois, foram se empoleirando nas mais próximas. Descansaram sobre a cerca do pasto, fazendo de conta que estavam interessados em outra coisa. De repente, voaram seu voo de asas bem abertas para mais longe. Os pássaros pequenos respiraram aliviados, mas era fingimento do casal. Quando todo mundo estava distraído, eles voltaram num voo rápido e certeiro na direção do ninho do outro sabiá, primo do sabiá laranjeira, que morava perto das andorinhas. O bem-te-vi que viu, foi para uma árvore mais alta e gritou: "Bem-te-vi, gavião, sabiá, que tudo sabe, abre teu olho." Os gaviões estavam cada vez mais perto. Então aconteceu o que ninguém imaginava. Os pequenos decidiram enfrentar o casal. Foi um corre-corre, quer dizer, um voa-voa. Os pássaros se juntaram e formaram um esquadrão de defesa. Os bem-te-vis na frente, os canarinhos logo atrás, depois os sabiás. As andorinhas pequeninas, mas muitas, vinham por último. Os beija-flores também entraram na briga. Unidos, eles atacaram os intrusos. Foram avançando e piando, uma barulheira danada. O bem-te-vi mais bravo liderava o ataque junto com seu primo Suiriri, dando picadas na cabeça dos gaviões. Assustados com a resistência inesperada, os grandões bateram as asas em retirada. "É como eu digo sempre, a melhor defesa é o ataque", disse o bem-te-vi. Ele continuou então, bicando a cabeça dos grandões até saírem do espaço aéreo da fazenda. Todos sabiam que os gaviões iriam voltar, até porque viviam na mesma terra. A vida na floresta tinha dessas coisas. Gavião era assim, atacava o ninho de outros pássaros, mas também trabalhava para manter a mata. E ele, quando tinha seus filhotes, morria de medo de outros animais. Cada um defendia o seu lado e tentava criar sua cria. O gavião era bonito demais, o tucano também, assim como a coruja, que só voava por lá à noite. Era um espetáculo. Mas eles que eram grandes, que se entendessem, a comunidade dos pássaros pequenos estava cansada de tanto perigo. A convivência estava difícil. De repente, um novo susto. O sumiço do sanhaço. O bem-te-vi, que tudo via, veio contar sobre o gravíssimo acidente. "Tudo foi culpa de gente. É o que eu digo sempre. Tem que tomar cuidado com gente." "Mas o que houve?" perguntou a Saíra. "As pessoas fizeram uma nova parede de vidro na casa e o sanhaço não viu.
contou o Bem-te-vi. Nenhum pássaro percebia. Iam voando e pimba! Davam de cara no vidro. O sanhaço azul acabou batendo com a cabeça, ficou tonto, tontinho e saiu voando desorientado pelo quintal da casa. O gavião tinha voltado e espionava atrás das folhas. Ao perceber o perigo, o sanhaço, mesmo tonto, conseguiu chegar até um pé de camélia. Achou que, misturando suas penas de tom azul claro naquelas flores brancas, não seria visto. Mas a batida tinha sido forte demais. Ele despencou do galho e ficou no chão sem defesa. Tudo culpa do vidro. Num voo rápido, o gavião levou o sanhaço nas garras. Ninguém mais ouviu falar dele. Chega, são demais os perigos da vida de um passarinho pequeno, decretou o sabiá laranjeira. Decidiu então convocar uma reunião geral. Venham, venham todos. Amanhã tem reunião geral dos passarinhos pequenos. Saiu cantando o Bem-te-vi. Gente, eu vou encerrar aqui e aí vai ficar o capítulo 4 para a próxima leitura coletiva, que vai ser sobre a Assembleia Geral dos Pássaros, tá? Então, hoje é quarta, eu tô pensando em marcar para sexta-feira, ou amanhã ou sexta, e aí eu vou colocar no feed do Instagram a data direitinho. Tá, gente? Então, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui, que chegou por aqui para acompanhar a leitura coletiva. E a gente vai para o segundo encontro amanhã, quinta-feira ou na sexta, tá? A gente vai terminar rapidinho. Acho que 2, no máximo 3 encontros a gente termina essa leitura. Então, um beijão para todo mundo. Obrigada por ter ficado por aqui, por ter passado por aqui. E a gente se vê, tá? Um beijo para todos. Uma boa noite. Tchau, tchau.